Fala galera, esse é mais um episódio do Mind Talks e hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial pra mim, a Eduarda Sverzutti. Ela é dermatologista e eu quero descobrir aqui nesse papo o seguinte: como ela criou e como ela conquistou clientes tão apaixonados pelo negócio dela. Esse é o maior segredo que eu quero descobrir. Eu quero saber quais estratégias, como que ela trata, se isso veio do começo da carreira dela, se foi de agora, como que aconteceu tudo isso. Para quem é cliente da Eduarda, sabe muito bem da excelência que ela trata todos os clientes dela. E hoje a gente vai descobrir um pouquinho do porquê de tudo isso. Muito bem-vinda, Eduarda. Muito obrigada, eu que agradeço a honra, o convite de estar aqui hoje. Primeira vez no podcast. Primeira vez no podcast, olha só, começando com tudo. Mas não tá nervosa, tá tranquila. Não tô. Tá tranquila. Ô Duda, me fala um pouco da sua história. Vamos começar pelo começo mesmo. Quando você começou a sua vontade de fazer medicina, de entrar na faculdade de medicina? Conta um pouquinho para sintonizar a galera de como começou isso. Olha, eu acho que é uma vontade assim que nasceu no meu coração muito cedo. Assim, acho que desde criança eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar, era bastante dedicada. E eu acho que talvez no início tenha sido como um grande desafio, porque era difícil. Eu sempre fui muito movida a desafios. Então, era uma área difícil e que lidava com gente. Eu sempre gostei de gente, de lidar com gente. Então, ali foi uma coisa que foi nascendo assim, aos poucos, mas eu nunca tive uma outra grande ideia. Sempre falei, não, eu vou ser médica. E, para mim, a partir do momento que eu coloquei isso na minha cabeça, mesmo muito nova, criança ali, era algo que era, eu acho que talvez mais fácil de buscar, de trilhar. Era um objetivo mesmo, né? Era seu plano A Era e o meu plano A. não tinha o plano B. Não tinha. Eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Então, talvez se eu não tivesse sido médica, teria sido... iria por esse lado mesmo, sabe? De leitura, de jornalismo, alguma coisa nesse sentido, porque eu gosto de me comunicar. Sempre foi uma coisa que também eu gostei muito. Mas eu não tinha uma outra visão, não. Era ser médica mesmo e encaminhar para isso, né? Me dedicar para isso. Era um grande objetivo ali da minha vida, sempre foi. E você lembra mais ou menos com quantos anos você começou a falar assim, putz, quero medicina, quero Eu acho seguir. que ali eu devia estar na quinta série. A gente falava quinta série antigamente, né? Na quarta, quinta série da escola. Foi aí que eu coloquei isso como um objetivo e comecei a me dedicar para isso mesmo. Mas eu era muito nova ainda, muito criança, né? E aí, a gente pega, inclusive, da quinta série, tem até o nono ano agora, né? A oitava série. Era ia a oitava série na época. Então, depois tinha ainda o ensino médio, tudo. E aí, era o seu plano A e era isso que você queria fazer. Você já sabia que era dermatologia? Não era dermatologia, não era. Eu, na verdade, assim, quando eu coloquei isso na minha cabeça, e antes até de prestar o vestibular, eu tive contato com um médico muito querido, que na época é meu ex-sogro, né? E eu acompanhava, ele era obstetra, ginecologista obstetra, e eu comecei a acompanhá-lo no centro cirúrgico, fazendo partos e fazendo cirurgias. E eu tinha um carinho muito grande por ele, ainda tenho. E foi ali que eu comecei a ter uma ideia de que, inicialmente, eu queria ser ginecologista e obstetra. Olhando para aquilo, eu entrei na faculdade, quando eu entrei na faculdade, com esse objetivo, né? Talvez ali por ter tido esse primeiro contato. Eu não tenho médicos na minha família. Então, a primeira experiência que eu tive dentro dessa área foi, então, com o Dr. Pedro, né? Um querido que me inspirou muito naquele momento. Então, quando eu entrei na faculdade, a minha visão era ser ginecologista obstetra. E hoje, grande parte das pessoas que querem fazer medicina, ou elas têm o pai ou a mãe como referência de médico, né? Não, na minha família, nós não temos. Eu fui a primeira... médica ali, ou louca, né? Como dizem por aí. A primeira corajosa. A primeira corajosa. Mas foi assim que eu me inspirei. E quando eu entrei na faculdade, eu continuei com esse objetivo. Então, até tive muitos trabalhos, estudos, me dedicando, monitorias, nesse sentido mesmo da obstetrícia. E, de repente, eu mudei tudo. Mas é legal que, ao mesmo tempo que no começo você só tinha o plano A de ser médica, você se permitiu mudar a rota depois, né?
E foi algo assim que foi muito espontâneo e natural, né? Eu fui seguindo. E quando cheguei no meu 5º ano da faculdade, eu já tinha todo o meu currículo traçado em torno da ginecologia e obstetrícia. Eu entrei, né, na dermato, como um estágio que a gente fazia, né, no internato. E eu acabei me apaixonando pela ampla possibilidade que eu tinha ali de lidar com crianças, com adultos, com idosos, clinicamente, com pequenas cirurgias. E também tinha já nessa época, muito menos do que hoje, a possibilidade dessa questão estética. Né? Naquela época era muito mais a doença em si, os procedimentos cirúrgicos. Mas eu acabei me apaixonando naquele momento por isso. Ô, Duda, e quando você decidiu que você queria prestar medicina? Sim. Era um grande desafio. Faz quanto tempo que você é formada? Esse ano, agora em novembro, eu completo 20 anos de formada, Lucas. 20 anos. Se a gente pegar 20 anos atrás, era muito difícil passar na faculdade de medicina. Na verdade, há 26 anos, né? Porque tu tem os Sim. 6 anos. É muito difícil. E naquela época, existiam poucas escolas. Bem diferente do que a gente vê hoje, né? Existe até um movimento aí do conselho falando sobre isso. O número de faculdades cresceu muito. Na época que eu estava prestando a prova, eram poucas e a minha única possibilidade era entrar numa faculdade pública. Não existia um plano B em relação a isso também, porque a minha família, neste momento, neste cenário, a gente passava por uma série de dificuldades ali, financeiras mesmo, e eu não tinha outra opção. Para eu realizar o meu sonho de ser médica, eu precisava entrar numa faculdade pública. E foi assim, foi para isso que eu me dediquei, né? Em algum momento dessa jornada aí de se tornar médica, você pensou em desistir? Nunca. E grandes pedras vieram para o meu caminho, sabe? Mas nada... Era um objetivo tão grande ali, tão forte na minha vida, que muitas dificuldades foram aparecendo. Mas nada, nunca, em nenhum momento, eu pensei em desistir. Era como se, assim, eram grandes desafios que, com certeza, me fortaleciam para chegar aonde eu queria. Tanto é que, quando eu prestei o 3º colegial, eu já fui bem, assim, nas provas. Eram vestibulares difíceis, de faculdades, assim, né? Boas, muito boas. E na faculdade de Rio Preto, que é uma faculdade federal lá, eu fiquei por uma pessoa. Nossa. Faltou um para eu entrar. Naquele momento, para mim, assim, parecia como, meu Deus, né? Era um grande motivo ali para eu... Eu olhei para aquilo e falei, não é possível. A gente fica desanimada, triste, né, desestimulada, mas na verdade eu olhei para aquilo como falei assim, não, faltou muito pouco. Então agora, ano que vem, eu estudei mais e eu me dediquei ainda mais e eu falei, eu vou passar nessa daqui. E o caminho, o caminho você já sabia mais ou menos? Já. Porque falta um. Muito pouco. É muito triste, sabe? Eu preferia acho que ter ficado um pouco para trás. Nossa, faltou muito pouco. É um ano ali que você vai... Mas eu acho que foi um ano ali onde eu consegui até ter o aprendizado mesmo da espera, que é importante também, né? Claro. E aí foi quando eu prestei as mesmas faculdades que eu tinha prestado no 3º colegial. E eu passei em todas elas, né? Passei nessa que eu fiquei por um. E aí eu escolhi ir para Botucatu, na Unesp, que para mim também tinha sido... era uma faculdade muito concorrida. Quando eu prestei, eram, acho que 145 pessoas para cada vaga. E eu fiquei muito bem, fui muito bem colocada. Falei, não, é para lá que eu vou. E eu acho que foi uma grande escolha na minha vida, assim. Esse momento é um momento de grande escolha para mim. É uma concorrência muito grande. Muito grande. E é legal que quando você fala isso, a primeira coisa que eu penso é, olha o que a gente pode fazer com o que acontece com a gente. Eu acho que isso foi o primeiro grande... A primeira grande pedra ali, sabe? De falar assim, poxa vida, eu cheguei tão perto, as coisas na minha família difíceis, eu precisava, né? Eu tinha bolsa no ensino médio, eu tive bolsa no meu cursinho, e era uma forma da gente também, né, retribuir aquilo que estavam fazendo por mim, claro, né? Uma necessidade ali. Mas foi, assim, uma experiência muito positiva para mim. Algo que acho que me subiu de nível ali naquele momento, sabe? Você se sentia responsável por mudar a realidade da sua família? Sim. Na verdade, isso te pesava, assim? Sim.
sim, muito. Né? Tanto pela expectativa que se tinha em relação... Eu nunca fui muito cobrada pelos meus pais. Pelo contrário, meu pai pedia para eu parar de estudar. Ia no meu quarto, eu lembro direitinho de madrugada, falava, Duda, para, tá bom, filha, amanhã você tem aula. Mas existia uma expectativa muito grande ali, né? No que eu poderia fazer, da maneira como eu lidaria com aquilo. E, claro, no futuro que eu poderia ter em relação àquilo. Então, era uma maneira, assim, de eu me dedicar ao máximo, de eu conseguir coisas que talvez, se eu não tivesse seguido por esse caminho, hoje eu nunca poderia ter. E também em relação à minha família, né? De tudo que a gente já passou. E de coisas que eu pude fazer por eles também, graças a Deus. E eu acho que é algo muito positivo isso. É porque essa expectativa que a gente coloca de mudar a realidade que a gente tem, deixa a gente ansioso muitas vezes, né? Por isso que eu te perguntei. Porque eu acho que grande parte das coisas que ditam a nossa vida é sobre o que a gente faz com o que acontece e não sobre o que acontece. Isso. A maneira como a gente reage ao que acontece. Exatamente. Talvez, né? E isso é, até hoje em dia, é algo que eu ensino para os meus filhos. As coisas vão acontecer na vida da gente, independente da nossa vontade. O que importa é como a gente lida com isso. Você desiste, você usa isso como um grande exemplo, como uma escada para poder subir de nível para o próximo degrau. E hoje eu vejo, Lucas, uma coisa muito... que às vezes me preocupa. Eu vejo na minha casa, né? O imediatismo, essa necessidade que as coisas aconteçam muito rapidamente, ou você desistir ali no primeiro tropeço que se tem, né? E é algo preocupante mesmo. A gente tem que olhar para isso e falar, não, eu tropecei, mas... isso é pequeno perto do que eu posso conseguir se eu me dedicar um pouco mais. E muitas vezes, agora, hoje, assim, eu percebo... Eu tenho 26 anos, principalmente da minha geração, assim. O primeiro tropeço você quer desistir. Porque é muito fácil você desistir, porque você tem outras 1000 opções. Isso. Só que se eu entrar nas 1000 e desistir nas 1000 na hora que acontece alguma coisa ruim... Você não vai fazer nada na sua vida. Exatamente. Né? Essa é a grande questão. E é isso que eu me preocupo muito, até com a criação dos meus filhos hoje em dia. Nessa geração que a gente vê hoje. Né? Das coisas esse caminho aqui está muito difícil. É o que eu quero. É o que eu desejo. Mas é muito difícil. Então, se eu for por aqui, assim, que é mais fácil, quem sabe, né? Eu dou uma burladinha ali e eu posso chegar. É complicado. Isso não funciona, né? E me vem muito a tua história aí quando você fala assim, ó, era o caminho que eu tinha, eu não desisti. Aconteceu as coisas que aconteceram, mas eu fui lá, fiquei a uma pessoa. A uma pessoa. Tem todos os motivos do mundo pra você desistir quando você fica uma pessoa. É frustração, a ficha não cai. É aquela... Não, e você fica na expectativa que alguém desista para poder ser a sua vez, né? Desistiu. Não desistiu. Vontade de bater na casa da pessoa. Ajoelhei, pedi pelo amor de Deus para que essa pessoa passasse num lugar melhor ainda, né? Mas não aconteceu porque não era o momento. Sim. Né? Eu acredito muito nisso. Aquele não era o momento e aquele não era o meu lugar. Precisou passar um ano para que eu aprendesse ainda mais, para que eu desse ainda mais valor para minha conquista. O que você acha que você mais aprendeu nesse um ano que você teve entre ficar de uma pessoa e passar em todas as faculdades que você queria passar? Foi uma das coisas que, assim, eu me sentia preparada para aquilo, mas quando eu percebi que tinham pessoas muito melhores preparadas do que eu, até muito mais experientes, porque as pessoas às vezes vão fazendo anos de cursinho e vão ficando. Eu era muito nova ali. Em termos, assim, da dedicação mesmo, da persistência e de pensar positivo, né? Olha, não deu certo, mas não é que nunca vai dar certo. Hoje não deu certo. Mas eu tinha na minha cabeça que eu ia conseguir. Eu vou conseguir. Em nenhum momento eu pensava, não, né? Claro, na hora que você vê aquela situação, você fica chateado. Mas depois que o tempo foi passando, que eu fui fazer o cursinho, né? Eu me dediquei ainda mais. Eu precisei me afastar de algumas pessoas que eu tinha contato ali, que talvez poderiam me tirar um pouco do foco. Isso foi um conselho do dono da escola, que me chamou e falou, olha, Eduarda, faltou muito pouco. Falta muito pouco, você vai conseguir. Só que você precisa ter mais foco ainda. Você precisa ser mais focado. Então, talvez algumas pessoas que você tenha relação, que você tenha contato, né? Repensar isso. Eram pessoas que também não estavam na mesma vibe do que eu ali no cursinho, né? Que eram amigos, queridos também. Mas
como eu sabia o que eu queria, que eu precisava chegar até ali, talvez naquele momento eu precisava ter o foco, me livrar de algumas coisas que me tiravam um pouco a minha atenção. E foi aí, foi a disciplina mesmo, sabe? Eu estudei, fiz resumos, tudo que eu já tinha, e eu me foquei na onde eu tive a dificuldade, que eu tinha a maior dificuldade. Tinha uma matéria, por exemplo, na época era matemática, que se eu tivesse acertado um teste a mais ali, eu teria passado. Eu teria entrado na frente daquela outra pessoa. Nossa. Então, foi aí que era o meu calo mesmo. E aí foi a minha dedicação. Eu me dediquei muito a isso. E quando chegou o final do ano, veio uma grande recompensa, né, de todo o meu esforço. E eu penso nisso até hoje, 20 anos de formada, o quanto aquilo está presente quando eu estou diante de uma situação difícil na minha vida. Uhum. É só uma situação difícil. Eu sou maior que isso. Eu vou passar por isso, eu vou conseguir. Olha, e quantos ensinamentos você teve, né? Eu acredito muito nisso que você falou, que o ciclo das pessoas que a gente está dita muito para onde a gente vai. Com certeza. Dita muito. E eu acredito que deve ter ditado muito na sua vida também. Mas, ô Duda, tudo isso que você me falou agora que você aprendeu, a gente vê que no teu consultório é isso. A dedicação que você tem com as pessoas que estão lá, com as pessoas que você atende. Outro dia eu vi um story seu que você cuidando das meninas que trabalham lá. Oh. Então, assim, nada foi à toa, né? Não. Foi muito estudo, foi muita coisa. O que você acha que hoje, pegando a tua realidade hoje, a Duda como dermatologista, tudo que ela aprendeu desde essa época que você tentou e ficou por uma pessoa, que você fala assim, olha, aquilo ali eu levo até hoje e todos os dias eu faço para buscar o melhor para as pessoas que vêm aqui. Eu acho que a gente ser honesto, sabe, Lucas? Ser gentil com as pessoas, né? Eu acho que hoje em dia eu penso que eu tenho a honra. Para mim é uma honra receber pessoas na minha clínica. Pessoas que me escolheram diante de um número muito grande de médicos que se tem hoje em dia, né? Tanto na nossa cidade, quanto em cidades próximas, como aqui em Ribeirão, a pessoa me escolheu. Então, é a minha obrigação dar o meu melhor ali, né? E cuidar dessa pessoa, acolher essa pessoa com todo o meu carinho. Não é só sobre a ciência ali. Claro, a parte técnica, científica, isso é mais do que obrigatório eu dar o meu melhor, porque eu estudei para isso. Como médica, eu me dedico para isso, para oferecer tecnicamente, cientificamente, os melhores produtos, o que tem de melhor. Mas não é só sobre isso. É você ser humano na frente de um ser humano, né? É você escutar. É você acolher. E hoje, o que eu vejo na minha clínica, as pessoas me procuram, sim, por conta... Hoje, a maior parte do que eu faço lá é a questão estética, né? São procedimentos e tratamentos de gerenciamento, eu chamo assim, gerenciamento do processo de envelhecimento, de embelezamento. Mas não é só sobre isso. A pessoa está ali procurando melhorar esteticamente. Mas, quando está diante... Hoje, eu consigo perceber que a dor não é só essa. Né? A pessoa tem outras questões envolvidas. E quando você escuta, você acolhe, e isso eu aprendi ao longo de todos esses anos, você acaba tendo uma relação muito completa, que vai além da medicina. E eu acho que é por isso que eu eu ganhei ao longo desse tempo pacientes e grandes amigos. Hoje, a maior parte das pessoas que eu me relaciono fora do meu consultório são pessoas que eu conheci ali. E que se criou uma relação muito ampla de carinho, de amizade, de acolhimento. Né? Dentro do teu negócio. Dentro do meu negócio. E começou dentro do meu negócio. A pessoa me procurou por conta do meu trabalho. Mas essas relações foram se ampliando. Porque eu não olho só dessa maneira. O que eu procuro é ver um ser humano ali na minha frente, que quer melhorar esteticamente, mas que tem queda de cabelo, que tem uma unha que está doente, que tem uma alergia, que tem ansiedade, que tem uma tristeza envolvida com algum sentido. E a gente conversa sobre tudo. Né? Conversa sobre o que a gente precisa cuidar e fazer cientificamente, mas vai muito além disso. E eu acho que essa entrega que você propõe também diz muito sobre para onde o teu negócio anda, né? É sempre uma entrega muito acima do que o esperado da pessoa. A pessoa vai e espera. Normalmente,
Assim, eu te falo por pessoas que estão próximas. Sim. A pessoa vai, dependendo do dermatologista que ela vai, ela fala assim, eu vou lá, vai me passar um protetor solar, uma pomada e eu vou embora. E grande parte, e muitos médicos, infelizmente, são assim. Infelizmente são assim. O que você acha que te diferenciou nesse rio onde tá todos os dermatologistas? Não estamos entrando em competição nem nada, mas valorizar o que você faz hoje. Dentro dessa maré, como você acha? Tipo assim, o que foi que te tirou fora? Assim, mudou a curva para onde vão as coisas? Porque é uma diferença muito grande entre o tratamento que você faz e outros médicos. Eu falo que eu procurei instituir dentro do meu negócio algo que fosse muito acolhedor. Desde o momento, eu luto todos os dias para isso, desde o momento que você entra em contato com a minha secretária, com as meninas que atendem lá. É um trabalho árduo, Lucas, é de formiguinha, dia após dia, mas que elas entendessem qual é o objetivo da nossa clínica, que é essa questão do acolhimento mesmo, né? Então, isso a gente... eu primo, desde a hora que você entra em contato ali, a maneira como elas falam com os pacientes. Muitos falam que vão pegando até o meu jeito. Desde que esse paciente chega no meu consultório, o que a gente tem ali, né? Para deixar um ambiente agradável, né, para que a pessoa se sinta acolhida, para que seja um momento de descanso. Então, ela já está ali percebendo essa diferença, né, de que ali ela é a estrela não sou eu, não é sobre mim, é sobre ela. E tudo vai girar em torno dela, para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta confortável, para que ela goste dali e para que ela queira voltar na minha clínica, né? Então, é a atenção a todos os detalhes. Isso é uma coisa que eu sou muito cuidadosa e exigente no meu trabalho, no meu negócio, né? Mesmo que, num primeiro momento, aquilo financeiramente não valeria tanto a pena para mim. Claro. Porque tudo isso custa muito caro. Talvez as pessoas, num primeiro momento, pensem no preço. Só que depois, as pessoas identificam ali o valor daquilo. Sim. O preço é além do dinheiro. É quase simbólico do tanto que você entrega lá. O valor é muito maior do que o preço. Então, quando você começa a prestar atenção nos detalhes... Hoje, por exemplo, quando um determinado paciente chega no meu consultório, a minha secretária sabe se ele gosta de café, se ele gosta de chá, se o cappuccino dele é com Nutella ou com chantilly. E para a pessoa, poxa vida, que está ali, às vezes diante de um dia atribulado de trabalho, fala, nossa, mas ela lembra que eu prefiro chá ao invés de café. E isso você vai criando, vai mostrando o valor do seu negócio. Com certeza. Né? Tem até uma experiência que eu tive esses dias, que eu fui no Madeiro. E aí eu fui almoçar outro dia sozinho, que eu tava aqui. Fui almoçar, e aí eu queria experimentar algum prato de comida. E eu perguntei pra mulher assim, putz, tem algum que você pode me indicar, assim? Ela falou assim, moça, esse aqui não é muito bom não, mas esse aqui é muito bom. Ela foi sincera comigo. Claro. Deu umas 2 semanas, eu voltei. E ela falou assim, não vai experimentar nada novo hoje? Eu tenho um outro pra te indicar. E assim, eu sabia o nome dela, mas eu não lembrava. Tipo, eu sabia no dia, porque eu perguntei, eu sempre pergunto o nome e tal, mas eu não lembrava o nome, eu não sabia se ela ia lembrar de mim, porque é tanta gente que ela atende ali. A atenção aos detalhes. Exatamente. E isso chama a nossa atenção, né? Claro que você... Acho que ficou contente da moça ter se lembrado com certeza. dessa situação. E é o que eu vejo lá no consultório. Então, além do que a gente oferece ali, das tecnologias que eu primo por trazer para a clínica, realmente o que tem de melhor, eu continuo estudando muito, né, insistentemente. Isso a gente também nunca pode deixar a parte técnica de lado, né? Estudar, procurar o melhor, trazer para dentro da nossa cidade o que tem de melhor no país e no mundo é algo de grande satisfação hoje para mim, tá? Mas eu acho que não é só isso. Para que as coisas tivessem ganhado, graças a Deus, o âmbito que ganharam e hoje a clínica ser uma referência na cidade, foi além disso. Foi a atenção aos detalhes. Claro, eu acredito muito nisso que, assim, tecnicamente, eu falo assim pro pessoal, no que eu faço, tecnicamente vai ter 1 milhão de pessoas melhor que eu. Com certeza. Né? Só que é a lealdade, a honestidade, é a forma como você entrega, é a forma como você ouve, como você se escuta, se importa. Tudo isso que muda, né? Um profissional do outro. E você sabe, Lucas, que uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, aprender a dizer não também. Sim. E isso, hoje eu tenho pacientes muito fidelizados no meu consultório que num primeiro momento ficaram muito tristes e chateados comigo por eu ter dito não.
Não. Mas viram ali também o valor da honestidade, de você ser sincero, de falar, olha, isso é bom para você, isso não é bom para você, isso foge do meu alcance. Eu não sou a melhor médica para fazer isso para você. Então, faça isso com outro colega e depois você volte aqui para a gente continuar cuidando. E a pessoa vê aí o valor nisso, de falar, poxa vida, ela poderia ter feito o que ela quisesse. Mas não, isso foge do meu alcance. Então, isso eu vejo também que é muito legal da gente conseguir trazer essa questão da honestidade para o seu trabalho. Com certeza, né? De com falar, certeza. não, olha, não, isso eu não posso, isso não é o melhor para você. E você não começou com a clínica já, né? Depois que você se formou? Não. Você fez a residência em dermatologia e depois você foi para onde? Eu fiz tudo lá em Botucatu, eu fiz a faculdade, aí eu fiz clínica médica no ano... Ali, outra coisa, sempre foi acesso direto dermatologia. Então, você terminava o 6º ano da medicina e prestava a prova para dermatologia, ficava um ano ali na clínica e já ia para dermatologia. No ano que eu fui prestar, não. Mudou. Então, eu teria que fazer clínica médica geral, prestar uma prova junto com todos os outros médicos que queriam a parte clínica, para depois fazer dermatologia. Então, eu fiz residência de clínica, fiz uma outra prova para dermatologia. Então, terminei a dermatologia e aí eu fui para São Paulo. Fiz uma especialização na Escola Paulista de Medicina. Fiquei 2 anos em São Paulo e, neste período em São Paulo, além de fazer essa especialização nessa área de dermatoscopia, eu comecei a trabalhar em algumas clínicas lá. De médicos renomados, conhecidos e que acolhiam outros médicos para trabalhar. Então, eu trabalhei em clínicas de convênio lá em São Paulo, tive uma ótima experiência para lidar com esse tipo de público ali já. E também consegui trabalhar numa clínica onde existia, atendia um padrão muito alto, que era uma clínica que eles chamam de atendimento AA, uma população bem diferenciada em São Paulo. Aí eu aprendi muita coisa. Isso vai ser 1% de São Paulo. E olha lá, se tiver 1%. Exatamente. Foi ali que eu aprendi, assim, a atenção aos detalhes, a delicadeza em você conhecer o íntimo de uma pessoa, né? Da pessoa conseguir ganhar a sua confiança através do acolhimento, da gentileza, da suavidade. Isso é muito importante também. Então, ali eu tive uma grande escola. Não foi um período muito grande, mas ali foi uma grande escola para mim. E aí, em 2010, eu voltei para Sertãozinho. Sou de Sertãozinho, nasci, fui criada em Sertãozinho e voltei. E aí também, aí eu entrei no convênio. Entrei no convênio da Unimed na época, tive essa oportunidade. E foi indo, né? Trabalhava numa clínica com outros médicos num primeiro momento, depois mudei para um outro consultório com outro médico, e sempre ali tentando deixar o meu espaço bonitinho, organizado, porque isso também acaba contando. Com certeza. Né? E foi indo, até que no meio da pandemia, em 2021, eu decidi que era a hora de eu ir seguir o meu caminho sozinha. E foi aí que eu fui para esse consultório, para a clínica que eu estou hoje, né, onde eu atendo sozinha, como médica. E ali tem, né, um espaço que foi milimetricamente desenhado, onde eu consigo colocar tudo aquilo, né, que eu sempre quis para acolher as pessoas, como se fosse uma casa. É isso que eu falo para as minhas secretárias. A gente cuida dos pacientes aqui, você vai recebê-los como se você estivesse recebendo uma pessoa muito especial na sua casa. Foi aqui, nessa clínica que eu estou hoje, que eu consegui instituir tudo isso. E você aprendeu a experiência do consumidor em todos os níveis, né? Todos. Do AA à pessoa mais de classe mais baixa, né? Sim. E eu aprendi que todos são cuidados da mesma maneira, né? Precisam ser cuidados da mesma maneira, atendidos da mesma maneira. Então, mesmo quando eu atendi o convênio, eu acabei muitas vezes me enrolando em atendimentos, em horários, em espera, porque eu não conseguia ter 10 minutos com uma pessoa na minha frente. Foi um período muito difícil para mim, Lucas, de muito aprendizado e de muita ansiedade. Eu desenvolvi crise de ansiedade nesse momento da minha vida. Porque eu estava ali diante, eu me sentia presa, eu sabia que aquilo não era o meu melhor. Eu não podia dar o meu melhor. Você tinha um limite de tempo. Foi sofrido demais para mim, sabe? Aí eu comecei a ver que aquilo não era um padrão de atendimento que eu gostaria de seguir ao longo da vida. Então, foi aí que eu fui colocando como um grande objetivo o que eu vivo hoje. Claro. Nesse momento. Foram anos ali, ó, né? Para poder chegar onde eu cheguei hoje. E, ô Duda,
você falou assim, putz, foi um grande desafio para você estar no convênio, mas provavelmente você aprendeu algumas coisas lá. Muito. Talvez uma flexibilidade, conseguir fazer algumas coisas com muita rapidez. O que você aprendeu mais trabalhando no... Porque assim, no convênio você trabalha para outra pessoa. Sim. Por mais que você é conveniado, né? Mas você trabalha para outras pessoas, ali, né? você se remete a uma organização. Exatamente. Você está ali seguindo e cumprindo normas que lhe foram instituídas. Então, ali você aprende que, claro, não era a melhor condição, mas dentro daquilo que se tinha, eu precisava fazer o meu melhor, né? Então, assim, a lidar com a questão do tempo, a lidar com a questão das exigências, porque as pessoas pagam o plano e elas muitas vezes acham, Lucas, que aquele valor que ela está pagando para o plano é o valor que a gente... Então, as pessoas se sentiam ali como se estivessem pagando para mim, né? As minhas secretárias, e numa agenda atribulada, onde você precisa colocar pacientes, porque isso é exigido pelo plano também, que você dê conta de uma demanda ali. Então, lidar com tudo isso também foram experiências muito enriquecedoras para mim, né? Não é fácil. Eu imagino. Ainda mais ter que atender 5 pessoas em meia hora. Mais ou menos. É muito complicado, né? E aí você aprende. Eu jurei num determinado momento de que eu daria o meu melhor, de que eu faria o melhor, porque eu estava diante de pessoas, de seres humanos ali. Então, assim, o que eu vejo as pessoas falando para mim, ai, doutora, nossa, mas você vai pôr a mão em mim? Nunca fui no médico, nunca o médico pôs a mão em mim, só olhava de assim. Não foi isso, não é esse o meu estilo de trabalho, né? Então, ali a gente vai trazendo um pouco de humanidade para aquilo também. Claro. E a gente consegue dar humanidade para quem às vezes não recebe isso. Muitas pessoas que eu atendi ali no convênio já tinham seus problemas resolvidos, Lucas, mas continuavam indo para conversar. E aí, no primeiro, eu falava, gente, poxa vida, né? Com tanta coisa que eu preciso fazer. Mas ali você aprende a ouvir. E que a necessidade daquela pessoa ali era conversar. Então, vamos conversar. E eu gosto, né, de conversar, então a gente vai indo. Só que chega um determinado momento que você precisa ampliar aquilo. E foi o que eu tentei fazer nas consultas hoje em dia, né? Onde você consegue olhar de uma maneira muito global para aquela pessoa. E hoje eu consigo trabalhar dessa maneira. Claro que o convênio foi me trilhando. Hoje eu atendo pessoas, hoje eu só atendo particular na clínica, mas eu tenho pacientes da época lá do convênio que foram seguindo, voltaram e continuam acompanhando comigo. E me dizem, doutor, eu entendi porque você saiu do convênio. Esses dias atrás eu ouvi isso de uma pessoa, porque um dia eu respondi uma caixinha de perguntas sobre isso, né? Do convênio e tudo mais. E aí a pessoa foi no meu consultório, essa pessoa que me fez a pergunta, e falou para mim, eu entendi porque não atende mais no convênio. Sim. É um atendimento diferenciado. Eu acho que muito daquilo que a gente estava falando, que até que eu brinquei com as pessoas que falam assim, eu vou lá e passo um protetor e uma pomada. É porque às vezes não dá tempo. Exatamente, não dá tempo. Não dá tempo. Então, num determinado momento, a pessoa tem, sei lá, 1 milhão de pintas de nevos que você precisa examinar e você tem 15 minutos diante de uma lista de queixas. Então, claro, não justifica. Mas é algo que é até responsabilidade minha deixar passar alguma coisa. E isso me trazia muita ansiedade, né? De repente, você não olhar com atenção devida e essa pessoa desenvolver algo preocupante no futuro e passou por mim e eu não vi. Então, isso me trouxe muita ansiedade. Eram momentos assim que eu refletia muito sobre isso, né? Até o que isso valia a pena para mim. Claro. E eu acho que hoje você trazendo, eu acho que toda a experiência, você entendeu a experiência do consumidor lá de cima, você entendeu que não dava ali para dar um super atendimento lá embaixo. E você trouxe isso com excelência, né? Hoje, quanto dura uma consulta com você, por exemplo? Em torno de 1 hora. Até um pouco mais. Dos 15 minutos que tinha. Nossa, hoje é o céu. Eu tô no céu hoje, onde eu consigo realmente conversar, entender, ouvir, explicar. Porque tudo precisa ser muito alinhado. Até um creme que eu passo, eu preciso explicar o porquê daquele produto, o que aquele produto pode trazer de bom ou de ruim para você, os cuidados que você deve ter. E antigamente, infelizmente, você fazia a receita e entregava para o paciente. Então, hoje, você vai atendendo ali a todos os detalhes, né, que são importantes, da escuta, de explicar, e do pós também, consulta. Né? Hoje, um paciente meu que faz um procedimento ou que vai numa consulta, a gente tem um canal muito aberto. Isso eu faço questão, é uma prioridade para mim.
mim, após consulta, após venda, após consulta, né? De estar ali, diante de qualquer dúvida. E eu acho que isso, talvez, hoje, num mundo onde muitos profissionais entraram nessa área que eu atuo hoje como médica, talvez é o que também me diferencia em relação a isso. Atenção. Né? Essa atenção e a segurança. Né? Se você faz um procedimento comigo e algo foge do controle, porque pode acontecer, claro, eu estou ali como médica para resolver o seu problema. Eu não vou te encaminhar para ninguém. Eu vou resolver o seu problema. Então, nós temos esse canal aberto. E isso me traz muita tranquilidade. Né? Coisas que eu não conseguia até um tempo atrás. Nossa, é uma diferença gritante, né? Entre o plano e a atenção que você consegue passar, até explicando o que você faz. Até explicando. Ô, Duda, e hoje a sua clínica, então, ela tem 2 anos. É nova? 2021. 21? Isso. Vai fazer 2021 que a gente está lá, nesse espaço novo, com esse novo modelo de gestão, de organização. Eu contei com a ajuda de pessoas, eu me rendi a isso também, que eu achei que foi muito importante, né? Para organizar melhor. Eu nunca aprendi isso em nenhum outro lugar. Existe uma dificuldade muito grande dessa parte organizacional que ninguém vê. O meu trabalho hoje, Lucas, não é só como médica, né? Eu trabalho ali como uma empresária. Com certeza. Eu compro coisas, eu vendo tratamentos, eu vendo produtos, querendo ou não, existe uma relação de compra e venda ali. Com certeza. E toda, né, as funcionárias, a organização, é muita coisa que gira em torno daquilo. E quando você começou e você disse, por exemplo, minha funcionária sabe exatamente o café, se é com Nutella ou com chantilly. Teve um treinamento que você fez com elas? Ou foi assim, a convivência com você? Qual que você acha que é o segredo delas pegarem tão fácil assim e seguir com esse feeling, com essa cultura? Eu acho que existe a questão da observação. Eu estou lidando com pessoas, graças a Deus, muito dedicadas e inteligentes. As meninas que trabalham comigo, elas foram observando o meu jeito, mas não foi só isso. Então, no ano passado, eu contratei uma empresa de gestão de São Paulo, e o meu foco ali era organizar algumas coisas da clínica, esse treinamento aí com as meninas. Então, foi feito todo um treinamento, além de mim, uma outra pessoa, porque às vezes você fala, é um desgaste, é chato e tudo mais. Então, essas pessoas vieram até a clínica, nós fizemos várias dinâmicas ali, onde a gente foi instituindo. Mas é um trabalho, eu falo, diário. E precisa ser bem remunerado. As pessoas trabalham dessa maneira. Com certeza. Eu aprendi isso no caminho também. Né? Se eu quero que as minhas funcionárias prestem um serviço de excelência e elas fazem isso, elas precisam ser remuneradas para isso, porque as pessoas precisam desse tipo de incentivo também. Claro. Então, eu falo com elas, eu ganho, vocês também. É uma troca justa, né? Exatamente. Entre as duas partes. Eu acho que quando fica justo para uma parte e para outra também, acho que todo mundo ganha no fim das contas, né? No fim das contas. Ô, Duda, eu vejo muito assim, na tua fala também, no teu exemplo que você falou, é uma cultura ali dentro da tua empresa, né? A gente criou essa cultura dentro da nossa empresa. Então, as pessoas dali, elas são mimadas, sim, elas são bem acolhidas, sim. Isso é uma prioridade. Elas são tratadas como elas merecem, por nos ter escolhido para estarem ali. Então, é uma grande festa. A gente tem que receber os nossos convidados de uma maneira excelente. Desde a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente se porta, a maneira como a gente perfuma a clínica, a maneira como o nosso material é comprado com toda a excelência do mundo, tudo. Todos os detalhes são milimetricamente calculados. E é uma cultura que foi instituída. E se algo foge do que não é habitual, a gente tem que sentar e resolver aquilo para que as coisas voltem para os trilhos. Né? Então, tudo isso é muito bem conversado ali. Não dá para andar para trás. Isso eu falo todos os dias. É daqui para cima. Porque o grau de exigência que se criou ali é muito grande. O meu grau de exigência. Já subiu a régua. Subiu a régua. E dos pacientes também. Então, se um dia eles chegarem e pedirem o cappuccino e não tiver mais a Nutella, tem algo errado com a clínica. Se não tiver o cappuccino, então, vai dar uma crise. Muito, muito ruim. Claro. Então, é daí para cima.
Aham. né? Em todos os sentidos. E hoje tudo isso que você faz na sua clínica é pensado? Tipo, o cheiro. Ah, eu quero aquele cheiro porque sente tal coisa, porque a pessoa vai se sentir um conforto de casa, né? Como você disse. Tudo. O cappuccino é da marca tal. Tudo é pensado com um objetivo. A gente fala que isso é uma questão de sentidos mesmo. Então, a música que está tocando é algo que está relacionado com o cheiro que a gente está sentindo, com o sabor que a gente vai sentir ali quando degustar o bolo, a bolachinha, o chocolate. Tudo está organizado para trazer uma experiência de valor. Sim. Tudo é milimetricamente calculado. O tom da voz. Se eu estou trabalhando, atendendo, e eu ouço, meu ouvido é algo sensacional. Depois isso é conversado. Porque tudo tem que estar condizente com aquilo. É tudo muito suave, tudo muito gentil. Tem que ser um momento... De relaxamento, de uma experiência bacana. Quase né? um spa. Nem que essa pessoa talvez não possa mais voltar no meu consultório. Mas ela vai falar para uma outra pessoa que foi boa a experiência que teve ali. E hoje, agora que você falou isso, a primeira pergunta que vem na minha cabeça. Hoje a maioria das pessoas que vão até você é indicação de outros pacientes? A maioria, Lucas. Claro, tem a questão do Instagram hoje em dia, né? Que com também, certeza. Mas o meu público... Hoje a gente fez todo um estudo no ano passado em relação a quem são os meus pacientes. São pacientes que foram fidelizados há bastante tempo. Hoje o meu paciente sai, ele vai no meu consultório, ele faz o seu procedimento, a sua consulta, e ele sai com uma programação para voltar dentro de um tempo. Então, a minha agenda vai rodando com os meus pacientes fidelizados, e os que vão vindo, geralmente, são indicações desses que já estão lá. Entendi. E hoje você consegue encaixar todas essas indicações dentro da tua agenda? A minha agenda é difícil, é bem complicada. A gente gira nesse sentido, né, de estar bem organizada com os meus pacientes. Os meus pacientes têm a minha prioridade. Então, se você é meu paciente, né, mesmo que você não tenha horário comigo, acontece algo nesse período de janela que você não tem um horário comigo na clínica, se você precisa de mim, você é a minha prioridade. Toda a outra lista que está lá esperando, vai esperar. Entendi. Os meus pacientes são a minha prioridade. E existe um canal muito aberto comigo hoje. A maior parte dos pacientes tem o meu WhatsApp, tem o meu direct lá do Instagram, e me chamam de sábado, de domingo. E na medida do que eu posso, isso não é um desagrado para mim. Claro. É o meu trabalho. É um cuidado. É um cuidado. Então, essas pessoas, elas têm essa segurança, essa garantia de um cuidado extra ao dia do meu consultório. Sim, e a maioria dos seus pacientes que são fiéis, dificilmente eles vão sair. Ai, que assim seja. Porque dificilmente eles vão sair. Claro que saem. Hoje em dia eu percebo isso, né? Porque existe uma gama muito grande aí de oportunidades, de preço, às vezes até que chamam a atenção. Claro. Mas é uma parcela muito pequena. E, Duda, eu percebo isso em várias empresas que eu já trabalhei, prestando consultoria ou trabalhando em algum serviço deles. A maioria das empresas foca muito em trazer novos clientes. Mas ninguém olha com muita relevância assim, para os clientes que estão lá há muito tempo. Eu instituí no meu consultório algo que vai nessa contramão. Assim. A minha prioridade é quem está lá. É quem está lá. Exatamente. Os que vão vindo são muito bem-vindos. Mas a minha clínica hoje gira em torno dos que estão lá. Claro. Esses são, assim, as estrelas lá da Eles são seu ouro, né? Porque se a gente pegar até na média do mercado, 90% do faturamento das empresas é 10% do público que dá, que são os fiéis, que são os que estão lá sempre, que estão lá comprando com recorrência. E quando eu mudei a chave em relação a isso, né, de parar de insistir tanto ou de me preocupar tanto com o que estava fora e passei a olhar dessa maneira como a gente está conversando para o que está ali dentro. Foi uma virada de chave, emocional para mim até, né? Mas isso mudou o faturamento da minha clínica. Mudou. Sim. Então, é ali que está o meu trabalho. Claro. Quem vai vindo, vai somando. Quando que você virou essa chave, você lembra? Olha, eu consegui instituir tudo isso depois que eu mudei para essa clínica. Porque era tudo seu, estava no seu controle, né? Claro.
porque aqui eu consigo organizar dessa maneira. Nos outros consultórios, o café era comunitário e a pessoa os outros médicos, os outros profissionais, talvez não tinham essa percepção que eu tenho hoje. Então, existia ali um conflito. Que lá é só um café. Era só um café. Para mim, é muito mais do que um café. Exatamente. O que significa esse ritual todo, assim, para você ali? A pessoa chegar, pegar o cappuccino, tomar ali, ficar esperando. Tipo assim, é um ritual que você já fazia antes, na tua casa, ou na tua vida, ou que você gostou no consultório de outras pessoas que você fez? O que é esse ritual, assim, para você? Olha, eu acho que é um sinal de cuidado ali. Na verdade, eu não sou uma pessoa de receber muitas pessoas na minha casa, visitas e tudo mais. Então, isso na minha casa nunca foi algo que foi extremamente valorizado, né? Eu vi ali a oportunidade de instituir algo que trouxesse um a mais para o que eu fazia, né? Uma experiência nova. E à medida que foi passando o tempo e as pessoas foram gostando, nossa, Duda, eu estava tão cansada, nossa, eu estava sem comer, olha que gostoso, eu tinha ali um cappuccino e um bolo. É um carinho que você tem ali pela pessoa. Né? Claro. E faz toda parte da experiência, né? As pessoas normalmente, elas se confundem que você ter uma experiência boa do cliente é você entregar o mundo pro cliente. Tipo assim, ó, é fazer o mundo inteiro por um preço muito barato. Isso é uma experiência boa. E não é isso. Não. Mostra que o cuidado é uma experiência boa. Não é só um cappuccino. Ali é uma experiência de estar ali, de entregar, de fazer aquilo ali. É você se importar com o outro. Sim. E eu vejo que as meninas que trabalham comigo, elas gostam daquilo. De cuidar de outra pessoa. Disso, de fazer ali, de montar uma bandejinha bonitinha, organizada, né? De levar com carinho, com gentileza para o outro. Às vezes, a gente nunca sabe o que o outro está passando, Lucas. Sim. Às vezes a pessoa vê aquilo ali, poxa vida, né? Como um carinho na alma mesmo. Tô triste, tô passando por alguma dificuldade. Nossa, quantas vezes eu já ouvi isso ali. E me agradece, fala, Duda, olha que gostoso. Eu estava, nossa, tão assim, triste, e cheguei aqui, olha que delícia, eu vou sair daqui melhor. Ai, que maravilhoso. Você tocar a alma de alguém naquele dia e fazer com que ela se sinta melhor, para mim isso não tem preço. E vale muito mais do que cuidar dela só tecnicamente, né? Só tecnicamente, né? exatamente isso. Nossa, que dá vontade, quem tá escutando, ó, dá vontade de ir lá hoje, agora, ir lá só para tomar um cappuccino e sejam cuidar. Bem-vindas, né? Ô, Duda, e hoje até o modelo que... Acho que dificilmente você tem rotatividade de quem trabalha lá. Não. Mas até para contratar, futuramente, quando você for contratar novas pessoas, quando você for crescer sua clínica, você pensa em contratar pensando nisso. Tem que ser uma pessoa que cuida, que tem esse feeling. Como que é? Tem que ser alguém que se adeque a esse pensamento. Né, que está instituído ali. Alguém que não pense dessa maneira ou que não valorize isso, não vai se encaixar nesse modelo, porque foi um modelo que foi criado. Então, a gente vai ter que encontrar pessoas que se adaptem a esse sistema. E se você fosse escolher uma característica da pessoa para você contratar, qual seria? Olha, eu acho que ali, essa questão... Eu penso muito na questão da habilidade emocional mesmo, sabe? Eu acho que, tecnicamente, você ensina. Com certeza. Você ensina. Eu consigo ensinar ali a maneira como eu né? A parte da organização das contas, Agora, essa questão de você ter um caráter, né, digno ali, nossa, eu tenho uma confiança nas meninas que trabalham comigo, que é algo que me deixa muito tranquila, em todos os sentidos. Eu falo confiança em todos os sentidos, né? Da gentileza, da educação, dessa questão do acolhimento. É muito mais do que técnica, porque o resto a gente consegue ensinar. Com certeza, com certeza. É mais sobre contratar pela personalidade, da pessoa, né? Essa habilidade mesmo de lidar com situações... Porque não são só flores, né, Lucas? A gente sabe, a gente tem problemas, a gente tem dificuldades, a gente está lidando com pessoas. E as pessoas, muitas vezes, diante de tudo isso, claro, elas não estão num bom dia. E aí, nada disso vai ser suficiente ou satisfatório. A gente tem, muitas vezes, dificuldades com alinhar expectativas em relação à minha técnica mesmo. Sim. Né? Hoje, eu atendo pessoas que, como eu consigo mostrar um pouco da minha vida e do meu trabalho, né? E acabo, pessoas que me reportam, que são os meus pacientes, que são ali modelos do que eu faço, que são alinhadas com o meu padrão de beleza, por exemplo. De uma coisa mais natural, mais delicada, mais gentil,
né? De ser você mesmo, na sua melhor versão. Só que tem pessoas que não querem isso e me procuram e não se satisfazem. Então, a habilidade da gente conseguir lidar com esse tipo de dificuldade, tanto as meninas como eu, também é algo que a gente vai trabalhando ao longo do tempo. Então, até os seus clientes você vai selecionando pelo seu jeito de pensar. Hoje, sim. Hoje, muito do que eu atendo lá são pessoas que têm um padrão parecido com o que eu penso. Eu já vejo ali, talvez, no que eu mostro, muitas pessoas talvez não vão ser meus pacientes porque não me identificam, não alinham a expectativa de mudanças com o que eu penso. Talvez essa pessoa não vá me procurar e está tudo bem. Cada um vai procurar aquilo onde se sente ali mais parecido, mais igual, né? Claro. Mas eu vejo muito isso. E hoje eu digo não. Eu quero uma boca desse tamanho, me traz uma foto. Não tem como. Que são os exageros, né? Exageros. E hoje a gente vê muita gente, principalmente entre celebridades e tal, muito buscando esse exagero, né? Que eu acredito que às vezes, pelo menos o que eu penso, assim, e que eu percebo, é que muitas vezes buscar o exagero não é questão estética, mas é alguma coisa emocional que ela tá meio que descontando na estética. E aí que você tem que ter, hoje, como depois de todos esse tempo de experiência, por isso que tem que existir uma conversa. Com certeza. Então, você vai identificar ali numa conversa qual é o objetivo desse tratamento. Eu acabei de me separar do meu marido, eu tô triste, minha autoestima tá baixíssima. Doutor, eu preciso melhorar. Não vai ser isso que vai mudar o seu estado emocional. Claro. Então, você, claro, pode melhorar, mas você precisa cuidar da parte emocional. Então, as pessoas estão fazendo o inverso. Né? Estão tentando mudar, até se transformar para tentar justificar um sofrimento interno. Sim. E nada vai ficar bom. A pessoa não vai ser satisfeita nunca com o que você fizer dessa maneira. Então, por isso que você tem que ter ali um jogo de cintura, né? De falar, olha, vamos fazer isso primeiro, algo mais, né? Vamos cuidando dessa parte, a gente vai conversando, porque senão nada vai ficar bom. Porque cada vez que você continua insatisfeito, você vai buscando mais exageros. Até achar que uma hora cura, mas dificilmente vai curar. Não vai. Dificilmente vai curar. E, Duda, agora puxando pro tecnicamente. Sim. Vamos, a gente tá chegando nos momentos finais aqui do episódio. Que pena. Infelizmente, né? Poderia ficar mais tempo. Tecnicamente hoje, o que a Duda traz? Porque todas as empresas, eu falo pro pessoal, e eu acredito muito nisso também. Eu sempre falo coisas que eu acredito aqui. Se eu não acreditar, é difícil eu falar. Então, assim, que eu acredito é que, toda a tua experiência tem que justificar também um conteúdo técnico que você entrega. Porque senão não tem se que ser sustenta, capaz. Exatamente. Né? Então, eu vejo muito isso. Não se sustenta. Você tentou... Você cria todo esse ambiente agradável, toda essa satisfação em torno de experiência. Só que na hora que chega na minha mão, tecnicamente, você não responde àquilo, você acabou com o seu negócio. Não, aí o cappuccino vai pro ar, né? Aí que o cappuccino? Não tem Nutella que resolva esse problema. Então, tudo isso tem que estar muito alinhado. Sim. Né? Em termos das máquinas, eu tenho investido muito. Esse ano foi um investimento muito grande em grandes tecnologias que trazem tratamentos e resultados muito compatíveis com essa questão do cuidado sem exageros, de cuidar de uma maneira mais natural. Então, foi um grande investimento financeiro, de tempo, de noites de estudo, de idas a estudos, né? Deixando a minha família, que hoje em dia é uma prioridade na minha vida também, né? Para me dedicar a isso. Então, tecnicamente, você tem que ir estudar, se renovar e trazer para a clínica o que tem de melhor. Hoje, né? Qual que é o equipamento, ou técnicas em geral que você tem lá que você fala assim, esse aqui... Eu me orgulho de ter aqui dentro. Olha, essa tecnologia nova que eu trouxe, o Morpheus, que no começo eu até pensei assim, meu Deus, eu sinceramente, o que eu fui arrumar para minha cabeça? O que é essa? É uma radiofrequência microagulhada, é um tratamento um pouco mais invasivo, onde agulhas entram na nossa pele para jogar energia em todas as camadas dela e derreter gordura e tratar flacidez, tanto de face quanto áreas corporais.
Mas foi um desafio para mim, não no manejo da máquina em si, mas no manejo da dor, porque é um procedimento desconfortável. Claro. Então, ali, eu pensei comigo, eu tenho uma Ferrari aqui na minha mão, eu tenho um estudo todo, eu investi cursos caríssimos, né, para me aprimorar nessa técnica. Como que eu vou fazer isso no meu consultório? Se o paciente aqui tá... Então, aí foi por outro caminho. Então, agora eu vou ter que procurar maneiras de tornar essa experiência... Menos desagradável. Menos desagradável. Sim. Então, coitadas as minhas primeiras pacientes, graças a Deus, elas gostam muito de mim e continuam na clínica, porque foi algo muito desafiador para mim. Mas agora que eu tô... É aquela coisa, eu só estava vendo a parte difícil da história. Hoje eu estou colhendo os frutos de tudo isso, porque aí a gente foi encontrar uma maneira de tornar isso mais agradável e os resultados têm sido sensacionais, maravilhosos, atendendo a minha grande expectativa em relação a tudo isso. Então, é um conjunto de coisas aí que a gente precisa se atentar, né? E esse equipamento, as pessoas, elas vão com qual frequência fazer ele? As Depende sessões do são caso. mas geralmente a cada 2 meses. São sessões, assim, mais amplas, né? Demora um pouco para sofrer, então. Demora um pouco. Até esquece, viu? Diz que é que nem parto, a gente esquece e vai ter outro filho, né? Mas é um pouquinho... essas sessões são mais estendidas mesmo. E hoje essa é a cereja do seu bolo. Se você fala isso aqui... junto com o MPT, que é o Ultraformer novo também, que essa é uma tecnologia. Essa é a primeira que eu tenho sozinha. O que é essa? É um ultrassom macro e microfocado, também para tratamento de flacidez, de remodelamento facial, da gente reorganizar as estruturas da face, tem esses efeitos de retração, como se fosse assim um lifting sem cortes, né? Para tratamento e prevenção de flacidez, tanto de face quanto de corpo. Eles trabalham mais ou menos com o mesmo objetivo, mas existem indicações diferentes. Sendo que esse é o meu queridinho no sentido de ser um tratamento muito confortável, né? Não tem dor, não tem pós. O meu paciente pode ir num casamento logo em seguida, diferente da outra máquina. E essa que tem que se esconder um pouquinho. Outro tem que ficar meio resguardado. E essa foi... esse ano foi, assim, um grande passo na minha carreira também, porque as outras máquinas que eu tinha eram em sociedade, assim como o Morphos também e essa foi a minha primeira máquina sozinha. Então, essa fica o tempo todo na minha clínica. Então, é uma coisa que também eu falo que é um filhinho novo aí que está nascendo aí no meu consultório. Né? E aí, cada vez mais você busca esses estudos também com esse viés tecnológico de trazer para o teu consultório. Porque essa é a grande sacada quando a gente pensa em algo que não seja encher o rosto de coisa. Entendi. Né? Você vai cuidar da pele. Você vai manter a sua pele bem tratada e vai usar outros artifícios como pequenas correções. Isso você vai se mantendo de uma maneira mais natural. Você vai levando o processo de envelhecimento, gerenciando esse processo de uma maneira mais natural, tratando a pele e não só enchendo o rosto de coisas. E sempre buscando essa cultura de ser natural também. Porque esse é um grande... Uma crença sua, né, ali dentro. O meu... eu acho que é o meu propósito ali dentro da clínica, né? E que cheguem para perto de mim, que venham para perto de mim, pessoas que pensem dessa maneira. Eu acredito que o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente trabalha, traz o público que pensa igual a gente. Eu também acredito nisso. E eu acredito que tenha acontecido isso aconteceu isso com você. Isso. Hoje, a maioria, né, do meu público, do meu consultório, gira em torno desse pensamento. Isso foi uma aula, né? Esse episódio, pra galera entender. Imagina, que... Fico muito feliz de estar aqui. Olha que bom Gostou? poder falar. Gostou? Muito. É bom. E aqui eu acredito que a gente fala coisas sobre nós. E não sobre coisas técnicas. Sim. Que é muito maior para o nosso negócio do que simplesmente nossa capacidade técnica de saber as coisas. A gente vai fazendo uma linha do tempo, né? E olhando para trás e vendo que apesar de todas as dificuldades do caminho, vale a pena. Sempre vale. Exatamente. Sempre. Eu falo que todo mundo que vai no podcast, é legal um dia você ter a experiência de estar aqui. Porque você sente a curiosidade de saber assim, nossa, mas por que ela pensa assim? De onde que veio isso? E muitas pessoas trazem histórias igual a sua, assim, que justifica o sucesso que tem. Então, em toda a tua história que você trouxe até aqui, justifica muito do teu sucesso. Que é a sua determinação, o tanto que você estudou, ficar para passar. Então, tudo isso, eu acho que esse episódio foi uma aula para todo mundo que assistiu.
Duda, muito obrigado. Eu que agradeço, Lucas. Deixa pro pessoal suas redes sociais, onde que eles podem te encontrar para ir no teu consultório, para marcar uma consulta. Olha, eu uso muito o Instagram, lá eu compartilho dicas, um pouco do meu dia a dia, da minha família, que é Eduardo Verzutti Dermato. Então, lá tem todos os contatos da clínica? Tem o telefone, endereço, tudo certinho da clínica. Exatamente. Vocês já sabem até qual tratamento fazer lá, qual máquina escolher. Então. Isso, e o cappuccino. Escolha um cappuccino que é muito bom. Com Nutella ou com chantilly? Eu acho que pode ser com Nutella e chantilly, viu, Lucas? Os dois? Tem essa opção? Tem essa opção! Então vai ficar maravilhoso. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Mind Talks. Deixem aqui seus comentários, deixem aqui os likes e se inscrevam no canal porque é muito importante pro meu trabalho. Então a gente tá falando de trabalho aqui, tem que valorizar o trabalho dos outros. Com certeza. Então, muito obrigado e espero vocês no próximo.